Paranaguá-Pé, as construções religiosas do Centro Histórico. É um projeto aprovado pelo edital Cultura na Rede da Secultura. Hoje é dia 20 de julho de 2020. Eu sou a Marcela Bétega e sou eu que vou acompanhar vocês por esse passeio. Você já se perguntou por que tem tanta igreja no Centro Histórico? Porque não é só aqui em Paranaguá, vários outros centros históricos têm muitas igrejas. Salvador, por exemplo, houve tempo que havia uma igreja para cada dia do ano. Na época do descobrimento do Brasil, a igreja e o Estado eram a mesma coisa. Então, quando se ocupava um território, quando se colonizava alguma terra, a primeira coisa que se fazia era a construção de uma igreja, para mostrar que lá era um lugar que tinha dono. Então, normalmente se escolhia os terrenos mais altos e se construía a primeira igreja, a igreja matriz, enfim. E esses lugares mais altos, eles serviam para que todos pudessem ver que aquela terra já tinha dono e para que quem estivesse lá em cima pudesse ver quem chegasse também. Ser católico em 1500 era ser gente. Quem não era batizado, quem não era convertido à religião católica não tinha direitos. Então, a necessidade de se ter tantas igrejas em algumas cidades. A construção social, ela se dava pela igreja. Então, o rei era considerado um representante de Deus e o Papa era considerado um representante do Estado. Tanto que cabia à igreja as funções de registro de casamento, de nascimento, de óbito, o que hoje em dia quem faz são os cartórios. As igrejas também cabia o papel de assistência espiritual e social. Então, naquele tempo, para você ter assistência quando ficasse doente, quando envelhecesse, você precisava fazer parte de alguma irmandade. Eram as irmandades que cuidavam das pessoas, dos velhos, dos doentes, dos moribundos. Por isso a importância delas também na construção social brasileira da época da colonização. E por que eu estou falando da época da colonização? As construções religiosas que nós vamos conhecer hoje, a maioria delas foi construída entre o século XVI e o século XVIII. Então era o auge dessa colonização. Então muitas das características que a gente encontra nessas edificações, a gente vai encontrar também em outras igrejas e outros lugares da mesma época. A igreja de São Benedito, ela talvez seja um dos exemplares mais bem conservados do barroco aqui no Paraná. Ela foi construída em 1784 pela Irmandade de São Benedito. A devoção de São Benedito ela era muito comum entre os escravos. Aqui em Paranaguá, as procissões elas se dão sempre em 1º de janeiro. E eu queria falar um pouquinho sobre essa construção. A igreja de São Benedito é um exemplar arquitetônico bastante interessante. Ela é composta de um corpo de nave, capela-mor, sacristia e campanário. A nave é o lugar onde ficam os bancos, onde as pessoas se sentam para as cerimônias. A capela-mor é todo o espaço que fica para trás do arco. A sacristia ela é praticamente uma sala anexa a essa capela-mor, onde são guardados os paramentos, onde são guardados materiais para
para as celebrações que são feitas na igreja. E o campanário é uma torre com sino. Nem toda torre é um campanário, mas todo campanário é uma torre. A igreja de São Benedito, sobre o campanário, tem um galo dos ventos. A figura do galo é uma figura mítica muito interessante, porque ela é associada ao Cristo, porque dentro da religião católica existe a lenda que o galo cantou à meia-noite, quando Cristo nasceu. E também pelo galo ser uma representação do trabalho, porque ele anuncia o dia que está para chegar, ele anuncia o sol que vai nascer. Uma outra regra que também está na Constituição do Arcebispado da Bahia é a exigência que as igrejas sejam feitas de pedra e cal. A igreja de São Benedito não foge à regra. Ela é feita de alvenaria de pedra na maior parte do corpo e detalhes como soleira, cunhais são feitos de pedra de cantaria. Pedra de cantaria é a pedra que ela é lapidada antes de ser usada na construção. Para pedra de cantaria, normalmente não se usa nem argamassa. Aqui no litoral era comum o uso de óleo de baleia, mais para fazer uma vedação do que para servir como argamassa mesmo. A Constituição do Arcebispado da Bahia proibia a venda ou doação de materiais usados em construções religiosas. Por isso, era muito comum o reaproveitamento de uma igreja para outra. A igreja de São Benedito, ela foi feita com materiais que foram da igreja de Nossa Senhora das Mercês, que já tinha vindo da Ilha da Cutinga. Tem duas histórias principais em torno da vida de São Benedito. Uma delas é que ele era filho de negros escravizados e nasceu na Sicília. A outra delas é que ele seria um escravo etíope e seria mouro, tanto que um dos nomes que ele é chamado é Benedito, o Mouro. Desde muito cedo ele entendeu a sua vocação religiosa. Quando ele tinha 21 anos, ele foi convidado para ser cozinheiro no convento de frades franciscanos. São Benedito, Santo Antônio do Categeró, São Elesbão, Santa Ifigênia e Nossa Senhora do Rosário dos Pretos formam um núcleo devocional que é chamado de Devoções Negras. As Devoções Negras são os santos que foram popularizados entre os negros escravizados no Brasil.
Igreja Matriz de Paranaguá, Igreja Nossa Senhora do Rosário, ela é considerada uma das mais antigas do estado do Paraná. Só que ela sofreu muitas alterações, foram umas 6 ou 7 reformas desde a construção, então ela perdeu muito das características originais. Mas se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente consegue entender algumas características que alguns vão chamar de barroco, vai ter quem chame de maneirismo, vai ter quem chame de arquitetura chã, porque ela está numa mistura desses estilos arquitetônicos que ainda restam algumas pinceladas dela, né? Na frente da igreja, no frontispício, tem um bloco de pedra e está esculpido 1578, e na lateral dela também tem essa informação, né? Então a gente deduz que a construção original tenha sido em 1578. Então quer dizer, é uma construção de 440 anos. Só que com essas várias reformas acabou se perdendo muita coisa no tempo. A construção, a estrutura arquitetônica da Igreja Matriz, ela é bastante importante, né? Ela foi feita de pedra de cantaria. A pedra de cantaria, como eu já comentei, é uma pedra que ela é lapidada antes de ser levada para a construção, né? Dá para você ter uma ideia nas colunas externas, no frontão, como que é feita a pedra de cantaria, porque ela é encaixada, né? Ela tem uma arquitetura sem muito ornamento, o que faz lembrar bastante outros modelos arquitetônicos de construções religiosas aí do final do século XVI. O interior da Igreja Matriz ela é composta da nave, onde as pessoas assistem à missa, a capela-mor, a sacristia lateral e a torre. Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, uma das igrejas mais antigas do estado do Paraná, se não a mais antiga. A gente está aqui na nave da igreja. Nave é esse espaço onde fica o público no horário das comemorações. Lá na frente está o altar-mor. Vocês podem perceber que além da imagem de Nossa Senhora do Rosário, existem outras imagens também representadas.
estão São João Batista, Santo Antônio, Sagrado Coração de Jesus. Dom Álvaro Pires de Castro, o Marquês de Cascais, donatário herdeiro de Pedro Lopes de Sousa, foi designado pelo rei de Portugal em 1644 para representá-lo junto à rainha viúva e ao príncipe herdeiro da França para condolências pela morte de Luís XIII e cumprimentos de praxe. Em viagem, sofreu iminente perigo de naufrágio em virtude de violenta tempestade. Por ocasião desse drama, jurou dedicar-se ao culto de Nossa Senhora do Rosário, protetora dos cristãos no mar, em causa de salvação. Como a vila de Paranaguá foi criada na mesma época desse acontecimento, alguns historiadores consideram que esse seja um motivo da devoção a Nossa Senhora do Rosário. Existem outros historiadores que contam uma história vinculada a São Domingos, que existiam hereges europeus que ateavam fogo às igrejas, estavam causando um caos nas cidades próximas. E todas as noites, São Domingos procurava encontrar uma forma de conter tanta fúria. Certa noite, ele sonhou com a Virgem Maria, que ensinava um método, uma forma de oração, que era através do rosário. São Domingos colocou aquele método de oração em prática e acabou ensinando as pessoas. Houve uma guerra entre muçulmanos e cristãos, onde o povo foi estimulado a rezar o rosário e os cristãos saíram vitoriosos. Então, esta Nossa Senhora do Rosário, ela antes se chamava Nossa Senhora da Vitória. Então, tem essas duas histórias, né? Que a Nossa Senhora do Rosário, padroeira daqueles que se salvam, e na verdade nasce como uma Nossa Senhora padroeira daqueles que saem vitoriosos. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Você sabe que é uma ordem terceira, uma ordem segunda, uma ordem primeira. As ordens primeiras são as ordens religiosas masculinas. São aquelas ordens dos padres, freis que fazem os sacramentos, que rezam missa, que dão extrema-unção, que fazem casamento. As ordens segundas são as femininas, carmelitas e etc. As ordens francesas, Sacré-Cœur de Marie, Sacré-Cœur de Jésus. E as ordens terceiras são as ordens leigas. Então, a ordem terceira de São Francisco das Chagas são leigos, são pessoas comuns que se identificam com a doutrina de São Francisco de Assis e que criam uma ordem religiosa para seguir esses preceitos, mas não são religiosos ordenados. A Igreja da Ordem, ela é um exemplar arquitetônico muito bem conservado, né, dessa arquitetura colonial brasileira. Ela também é feita em alvenaria de pedra e pedras de cantaria em alguns detalhes, como portal, coluna, cunhal. Os cunhais são as esquinas da igreja. Quando você pega um canto aqui, outro aqui,
aquela esquina, aquele detalhe da esquina, aquele acabamento, ele se chama cunhal. A Igreja da Ordem ela tem uma estrutura de nave, capela-mor, sacristia e um cemitério lateral. A frente dela, né, a fachada dela, ela tem, logo em cima da porta principal, ela tem as armas da Irmandade, né, que é um símbolo da Irmandade da Ordem Terceira. O frontispício, né, que é a frente da igreja, ela tem uma construção, um desenho bastante interessante, né? Você tem a porta principal e logo acima tem duas janelas, que seriam as janelas do coro, mas ali naquela construção elas são usadas como iluminação, né? Não tem um coro nessa igreja. E entre elas tem o óculo, que é um buraquinho, um desdobramento daquelas rosáceas góticas. É como se a rosácea fosse encolhendo, encolhendo, encolhendo e ficasse só um pequeno orifício que é chamado de óculo. A igreja São Benedito também tem um óculo. Então são elementos formais do período colonial, da arquitetura colonial brasileira. E aqui nós estamos no antigo Colégio dos Jesuítas, atual Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná. Essa é uma edificação bastante relevante do período colonial e da arquitetura jesuítica também. No final do século XVII, a Câmara Municipal de Paranaguá solicita à Companhia de Jesus a construção de uma casa e colégio para os jesuítas, para que as pessoas de Paranaguá pudessem ser instruídas. Afinal, cabia aos jesuítas o ensino formal. Esses trâmites demoraram bastante tempo, né? E no início do século XVIII foi autorizado e deu-se início a essa construção. Por conta da dificuldade das doações, da demora para os materiais, a construção do prédio levou quase 50 anos. Ele foi inaugurado em 1754, 55 e funcionou como colégio apenas durante 5 anos. Quando houve a Reforma Pombalina, o Marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas e bloqueou todos os bens da ordem. Então esse colégio acaba sendo construído para uma pequena elite, né? Tem-se sabido que eram aproximadamente 4 alunos para um colégio daquele tamanho. Mas vale lembrar que além do colégio era convento, tinha a parte das oficinas e também houve a capela, que ela não terminou de ser construída e pegou fogo no início do século XX. Como todas as edificações religiosas da época, é uma construção em alvenaria de pedra e em pedra de cantaria. Como argamassa, foi usado naquela construção barro, areia, conchas retiradas dos sambaquis e óleo de baleia. O óleo de baleia ele era utilizado principalmente no litoral para conter a umidade. É importante também a gente entender
o que significava ter um colégio convento da Companhia de Jesus na cidade de Paranaguá. Isso indica que era uma população bastante rica e abastada, e a importância de Paranaguá no cenário nacional para a época. Depois da expulsão dos jesuítas, a edificação serviu de escritório da Fortaleza da Barra da Ilha do Mel, de 1768 a 1774. Mais para frente, já em 1821, foi quartel da Vila de Paranaguá, da Guarda Nacional. Foi alfândega de Paranaguá de 1827 a 1910. E aí, no século XX, 1962, ele foi concedido à Universidade Federal do Paraná e se transforma em um museu de arqueologia e artes populares. Hoje abriga o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná, o MAI. Para você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigada. Se você conhece mais histórias sobre esses lugares, conta aqui pra gente, deixa seu comentário. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.